Olá, muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. É com um grande orgulho e gosto que vos damos as boas-vindas em termos do Greenfest. Cada uma de vós intervém a partir de locais diferentes. Eu também estou num local diferente. Hoje estamos a fazer a Regi aqui com o background da Nova, mas hoje não estamos na Nova, fruto das circunstâncias, mas com uma muito menor pegada ecológica. Eu sou um grande admirador do vosso trabalho. Lixo zero é algo que deve ser um objetivo de toda a nossa atividade e a natureza consegue o fazer. Como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma, e nós deveríamos fazer o mesmo na nossa economia. Eu, que sou economista, sinto-me às vezes envergonhado pelo facto de sermos uma sociedade de desperdício. Desperdiçamos água, desperdiçamos alimentos, desperdiçamos energia, desperdiçamos também a capacidade das pessoas enquanto à sua cidadania e à sua forma de intervenção e à motivação e empenho com que as pessoas possam desempenhar as suas funções e as suas responsabilidades. Portanto, eu acho que há uma oportunidade enorme de desperdiçarmos cada vez menos e termos esse objetivo do lixo zero. Os vossos projetos são altamente inspiradores, são exemplares e, sendo o Greenfest um local privilegiado de partilha de boas práticas e de inspiração, eu acho que as vossas boas práticas podem nos inspirar e muito e inspirar a todos aqueles que nos estão a seguir. Portanto, uma vez mais, muito obrigado e dizendo só que vai estar a Eunice Maia, da Maria Granel, a Catarina Matos, do Mind the Trash, a Marta Machado, da Mãe Natureza, a Joana Guerra Tadeu, da Minimalista e também do podcast Minimalista e Puricultura, e a Marta Mendonça, a Marta pelo Mundo, do blog Marta pelo Mundo, e que fará a moderação. Um bom debate. É um prazer para mim estar aqui com estas 4 mulheres poderosas e que de alguma forma também fizeram parte e fazem parte do meu caminho, embora a Joana eu não conheça tão bem, mas fazem parte do meu próprio caminho. Eu não lhe chamaria, mas acima de tudo de reduzir o meu impacto e a minha pegada neste mundo. E acho que como o tema que nos traz aqui é exatamente este, o desperdício zero, eu pessoalmente eu sempre achei este termo um bocadinho intimidante e por isso gostava que cada uma de vocês partilhasse o que é para vocês desperdício zero e qual é a importância que este conceito tem na vossa vida, quer pessoal, quer profissional. Se podemos começar por ordem alfabética, por isso, Catarina, dou-te a palavra. Bem, olá a todas e olá a todos que me estão a ouvir. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Bem, antes de mais, antes de falar da questão do desperdício zero, queria-vos agradecer por este momento fantástico e porque realmente isto é uma altura em que é mesmo importante falarmos destas coisas, portanto, graças a Deus estamos a falar disto. Para mim, e obviamente agora o desperdício zero está muito, digamos, a ser falado, e tal como mencionaste, acho que o termo desperdício zero pode ser intimidante, mas posso-vos dizer que tive uma pessoa que é a Andrea Sanders, que foi basicamente a minha mentora. Deparei-me com ela quando estive a viver em Londres, uma pessoa super simples e que basicamente o que ela nos dizia e que me dizia e dizia através das suas redes sociais era para consumirmos menos, para produzirmos menos lixo. Portanto, o desperdício zero foca-se muito nisso e certamente vocês já ouviram falar dos 3 R's, 5 R's, 7 R's, que agora vão-se sempre acrescentando R's, mas para mim o desperdício zero, para além de ser a questão do consumo consciente e tentarmos reduzir o nosso lixo, tem que ser muito mais do que isso, tem que ser o facto de tentarmos reduzir a nossa pegada ecológica, portanto, pensarmos muito mais, não é só o lixo em si, mas também o facto de tentar andar menos de carro, consumir menos água, entre tantas outras coisas que se juntam e que fazem sentido para um futuro, porque acho que é aqui o que estamos a tentar defender é a existência de um futuro para os nossos filhos, não é? E um futuro tal como nós o gostaríamos de ver e que hoje em dia estamos a ver que está a ir num mau caminho, mas que obviamente ainda há tempo para o travar. Eunice,
queres encaminhar-te nestas palavras da Catarina? Sim, muito obrigada também por este convite, pelo privilégio de estar aqui neste painel com um gangue do bem que eu conheço também há muito tempo e cujo trabalho acompanho e que admiro muitíssimo. Obrigada a todos os que estão a assistir também, obrigada ao Pedro pela introdução e concordo totalmente com o que a Catarina acabou de dizer. Acho que é sobretudo uma meta ética. Acho que é um arquétipo, de facto, o zero, que é muitas vezes um fator intimidatório para muitas pessoas, mas acima de tudo deve ser uma meta que nos deve guiar. E concordo, para mim faz sobretudo sentido falar de redução de desperdício muito mais do que do zero e com uma abordagem holística, mais do que nos centrarmos. Se calhar todas chegamos precisamente a este gangue do bem, centrando-nos nos resíduos e talvez tenhamos começado por aí, mas acho que precisamos de facto de uma abordagem holística e de atuar em várias áreas para além dessa. Joana. Olá a todas, vou estar aqui convosco, as pessoas a quem eu faço stalking no Instagram. E obrigada ao Greenfest por proporcionar este espaço para nós termos esta conversa. É sempre maravilhoso ter espaço para isto e, como dizia a Marta e como disse a Catarina, aliás, nós precisamos de falar. nem que seja porque estamos em confinamento, mas também porque o assunto é urgente. Como a Catarina e o Eunice disseram, o zero não é necessariamente para ser atingido, é para ser o arquétipo, como dizia a Eunice. Aliás, quando tu começaste a fazer a pergunta, eu quase que interrompi para dizer, pede à Eunice para responder, porque a Eunice tem este discurso sobre o que é o zero, que eu adoro. E para mim o desperdício zero é pura e simplesmente uma inspiração, uma maneira de... uma utopia para a qual vale a pena apontar, basicamente. Mas ainda assim uma utopia. Eu não sonho ter pegada zero, eu não sonho fazer lixo zero, nem sonho que as pessoas a quem eu chego façam, mas acho que se nós tivermos o zero como objetivo, estaremos dispostos a fazer muito mais. Como vocês saberão, eu agora deixei de ser a minimalista e passei a ser ambientalista imperfeita, porque eu comecei pelo minimalismo, ao contrário da Eunice que começou pelo zero, não é? Começou pelos resíduos, eu comecei por consumir menos. E o consumir menos, obviamente, é o primeiro passo para fazermos menos lixo. É fácil, não é? A Catarina começou logo por aí, começou logo por falar nos R's. E foi assim que começou. Agora, eu quero fazer mais, como dizia a Eunice, é preciso uma abordagem holística e eu agora estou muito mais focada nas questões do ativismo e do impacto social e do impacto político. Porque, de facto, quando nós falamos em desperdício zero, no âmbito em que nós costumamos falar, que é um âmbito lifestyle, de quem tem negócios que vendem alternativas ecológicas, de quem fala para indivíduos que são consumidores, e nós falamos muitas vezes do consumidor e não do cidadão, aliás, falamos quase sempre do consumidor e não do cidadão, nós acabamos por ter este discurso que pode fazer o cidadão sentir que tem, ou o consumidor sentir que é o mais responsável, o que tem maior responsabilidade, maior poder, etc. E nós todas sabemos que isso, pronto, não é realidade, mas que de facto temos um poder enorme de, através das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas compras e da maneira como nós lidamos com tudo isto, impactar e influenciar outros que têm mais poder do que nós enquanto indivíduos, não do que nós todos juntos, mas nós enquanto indivíduos, para que realmente as coisas mudem, como o Pedro disse, enquanto economista, na economia, nas empresas, nas indústrias, etc, etc, etc. E nós ontem participámos aí num movimento bem relevante, que eu acho que foi puro ativismo e que foi um exemplo perfeito de comunidade, que foi, fomos alertadas, julgo que foi pela Eunice, precisamente, num grupo que nós temos no WhatsApp, para a urgência de comentar a lei dos resíduos que está prestes a ser aprovada, e ontem era o último dia de consulta pública, e todas nós muito rapidamente fomos então lá fazer a nossa parte e dizer às pessoas que conhecíamos para fazerem a sua parte, porque de facto não tínhamos feito e devíamos ter feito, mas fomos a tempo, e exatamente para pressionar no sentido em que haja metas estabelecidas pelo governo e haja uma entidade reguladora que fiscalize o alcance dessas metas em vez de tudo ser feito, portanto as metas serem estabelecidas pelas empresas e elas operarem numa lógica de autorregulação no que toca aos resíduos.
Portanto, para mim, o zero é mesmo só a inspiração para fazer tudo o resto. Obrigada, Marta. Bem, olá a todas. Isto ficar para o último, não é? Fica difícil, não é? Com tanta mulher a dizer tanta coisa tão boa, fica um pouco mais complicado. Mas ainda assim há sempre alguma coisa a acrescentar quanto a este tema. Pronto, antes de mais, obrigada a todas. Realmente é um prazer enorme estar aqui no meio destas mulheres todas tão poderosas e que fazem tanto, que elas têm tido um papel tão importante realmente nesta consciência coletiva que se passa cá em Portugal. E, portanto, agradeço a cada uma de vocês e, obviamente, ao Greenfest por esta possibilidade. Eu já participo no Greenfest desde a primeira edição aqui em Braga e é sempre um gosto. E, portanto, uma obrigada ao Pedro e a toda a equipe. Quanto a esta questão do zero, claro, é um bocadinho, concordo exatamente com o que foi dito, não é? Eu acho que é um bocadinho esta coisa utópica, nesta coisa inalcançável, no fundo, não é? Mas que realmente, e como a Joana disse muito bem, que nos dá ali uma fasquia para atingirmos, não é? Que nos faz trabalhar para isso, que nos faz sempre não parar e não achar que é suficiente o que já fazemos, não é? E realmente muitas de nós, se calhar, já fazemos muita coisa, mas ainda assim, eu pelo menos sinto todos os dias que posso fazer mais, não é? Que há sempre mais alguma coisa que eu posso melhorar e que posso inovar e acima de tudo, que eu acho que é muito importante, claro, obviamente todas estas questões que falamos, mesmo da parte económica, da parte governamental, não é? Todas estas coisas, mas também muito, e aí passa aqui a minha coisa de mãe de 3 filhos, nesta parte também de educação, nesta parte de nós fazermos e darmos o exemplo realmente para os nossos filhos, que vão ser os agentes da mudança do amanhã, não é? Poderem realmente fazer bem. E não é impor-lhes, não é explicar-lhes só que têm que fazer isto ou aquilo, não é? Que não podem comprar tudo o que querem, que não podem... Não, é dando o exemplo e mostrando todos os dias de uma forma muito descontraída e muito simples como é que devem fazer. E, portanto, eu acho que se eles próprios, não é, tiverem isto já neles, não é? Eles vão ser o agente de mudança e amanhã, quando nós já não tivermos paciência para isto e já tivermos outros interesses que não estar aqui tão ativas, né? Com este ativismo todo, eles têm que fazer isso e, portanto, eu acho que isto é também mais do que propriamente o zero. Eu acho que, acima de tudo, nós devemos realmente começar pelo consumo consciente, não é? E tu, Marta, não é? Também sabes, nós temos feito várias ações nesse âmbito, e eu também, não é? É uma coisa que me dá muito gozo fazer não só a nível, lá está, dos consumidores e dos cidadãos, mas também muito das empresas. Acho que as empresas também podem aqui ter um papel muito importante e fazerem muito mais. E, portanto, sim, fazer as pessoas parar para pensar um bocadinho o que é isto, não é? Não precisa de ser zero, mas pararem para pensar o que é que realmente vão consumir, porque é que estão a consumir, que alternativas têm, qual é o impacto que isto tem na nossa vida, na nossa saúde e no planeta, não é? Porque esta questão que a Disse falava muito bem, esta questão holística, eu acho que também se prende muito com a nossa... Nós, se realmente fizermos bem pelo planeta, nós vamos estar bem, nós vamos ter mais saúde, nós vamos estar mais felizes, as pessoas à nossa volta também vamos contagiar esta felicidade, e, portanto, eu acho que por isso é que eu me apaixono tanto por este tema, não é? Este tema todo da defesa do ambiente e tudo mais, porque eu acho que realmente todos ganhamos e em última instância somos todos mais felizes, não é? Portanto, que mais do que isto, do que este último objetivo de vida, não é? Do que ser felizes, não é? E, portanto, sim, acho que é isto, a redução do desperdício, sem dúvida, para mim é muito por aí, não é? Eu acho que vocês tocaram aqui em vários pontos que me dariam pano para mangas para a próxima pergunta, e já lá vamos. Nomeadamente, eu acho que um tema aqui muito que foi premente e que foi transversal a todos é a questão do consumo consciente e de nós fazermos a nossa parte, mas nós já lá vamos, porque eu acho que vale a pena explorar. Nós temos aqui 4 mulheres poderosas, fantásticas, e que mudaram de caminho. E hoje, esta questão do consumo consciente, e acho que é a forma mais, eu também, é um termo que eu adoro e acho que de facto é a melhor forma de o designar, por assim dizer, acabou por se tornar parte da vossa vida, quer do ponto de vista pessoal, quer profissional. E principalmente no momento em que nós precisamos de regeneração, eu acho que os vossos exemplos aqui de vidas que mudaram por completo também podem ser fantásticas. Obviamente a Joana eu não conheço tão bem, mas por exemplo a Catarina é arquiteta, a Eunice é professora, a Marta é verdade que já é engenheira do ambiente, eu acho que tu, Joana, vens também do mundo da comunicação, mas a verdade é que hoje vocês, o consumo consciente é a vossa voz em todas estas facetas da vossa vida, por isso acho que vale a pena no momento em que todos precisamos de exemplos e de andar em frente e de fazer mais e de usar a nossa voz. Partilhem um bocadinho o que é que foi essa mudança enorme que tiveram na vossa vida e depois também vamos ver o que é que mudou também neste percurso de consumo consciente. Mas vamos começar pela parte, se calhar, de como é que a vossa vida mudou quando descobriram o consumo consciente. Já agora, Catarina, começa outra vez por ti. Bem, eu admito que nunca fui grande consumista.
Eu não sei se é por ser a última de 3 irmãos e de ser sempre usada a roupa deles, pronto, ficava sempre assim mais para o último, não sei se isso influenciou a pessoa que sou hoje, mas disseste muito bem, realmente a minha formação é em arquitetura. Trabalhei 10 anos em arquitetura e sou formada mesmo em reabilitação, que era o que eu gostava de fazer. Portanto, agarrar no velho e transformar no novo. Infelizmente, o mundo da arquitetura decepcionou-me muito, 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 muito. Em alguns aspectos, porque lá está, acho que aqui entra o ego do ser humano de querer sempre construir mais e mais e mais, e eu ainda por cima, sendo especialista em reabilitação, a ver tantos prédios lindos, com tanto potencial, e ninguém agarra neles. Obviamente, claro que entram aqui questões de custo, pronto, tudo bem, mas efetivamente depois vemos também muitos resorts e hotéis, pronto, etc., a serem construídas em área decepcionada com todo o sistema e os lobbies que se criam. Mas, efetivamente, a sustentabilidade sempre teve um bocadinho presente e brincar com caixas de cartão para fazer a minha casota onde eu me escondia, no jardim da minha mãe agarrava em tudo e mais alguma coisa para construir coisas, portanto aproveitava o que a natureza me dava também para brincar. E para mim o ponto alto, e foi mesmo o meu wake-up call relativamente ao facto de eu ter de fazer algo diferente, foi quando eu me mudei para Londres para trabalhar enquanto arquiteta, em que às 9 da manhã os caixotes de lixo já estavam completamente atulhados. 9 da manhã, eu quando chegava ao ateliê, as ruas já estavam completamente cheias de lixo, porque eles têm muito o hábito de tomar o pequeno almoço fora, dos cappuccinos, e descartam muito, muito lixo. Pronto, consomem mesmo muitos descartáveis. E tudo aquilo fez muita confusão. E eu, que cá em Portugal já tinha a preocupação de ir ao mercado para evitar os plásticos do supermercado, por exemplo, apesar do plástico não ser só o único problema, ok, mesmo o consumo, mesmo se fizermos o mesmo com o papel, acabamos por criar o mesmo problema, não é? Mas comecei a sentir-me um pouco frustrada, porque havia plásticos que eu não queria trazer para casa, mas que só me estava a ser disponibilizado dessa forma nos supermercados. Portanto, comecei a ir ao mercado, adquiri um trolleyzinho de compras que, na minha altura de faculdade, eu só via mesmo as velhotas a usarem, portanto, eu era completamente gozada pelos meus colegas, lá vai ela com o trolley, mas, efetivamente, para mim era a forma de não trazer saco e conseguir trazer muito mais coisas. Portanto, isto numa altura faculdade, não é? E depois temos aqui então um trabalho em Londres que foi mesmo o meu wake-up call, e quando vim para Portugal que não encontrava aquelas coisas que eu já estava a utilizar em Londres, porque em Londres deparei-me com um grande mundo consumista, com um grande mundo dos descartáveis, mas também encontrei muitas alternativas e deparei-me com nomes como a Lauren Singer, a Ben Johnson, a Andrea Sanders, que já tinha referido há pouco, e que acabaram por também me motivar, se elas conseguem, eu também consigo. E lá também, pronto, como a arquitetura, como já não me dava assim muito trabalho, não é? Ainda me fui meter em cursos de cosmética orgânica, porque tentei fazer formações em casa através de receitas do Pinterest, porque queria introduzir hábitos ou melhores hábitos para a minha pele, digamos assim, e encontrava montes de receitas que eram uma porcaria, e pastas de dentes e cremes, enfim. Então, pronto, para além da arquitetura, ainda comecei a estudar a cosmética orgânica, que continuei depois cá em Portugal também, e que terminei há pouco tempo. Portanto, isto é um mundo ainda. Mas, portanto, sim, tive a questão da arquitetura e agora, hoje em dia, já não me foco na arquitetura, praticamente estou 100% dedicada ao projeto, que apesar de eu achar que está num ótimo caminho, acho que ainda há tanto que podemos melhorar e tanto que podemos ainda fazer, mas claro que, pronto, é um passinho de cada vez. Tu continuas a achar que ainda estás a ensinar, Eunice, de alguma forma? Porque tu eras professora. Completamente, eu continuo a ser enquanto... Então, afinal, não mudaste de profissão. E, na verdade, bem, isto para enquadrar um pouco o meu percurso.
quando eu tenho mesmo de dizer que antes da Maria Granel eu era, na verdade, a personificação de um desastre ambiental, porque ao contrário, por exemplo, do caso da Catarina, de que ela acabou de falar, eu venho de um paradigma de completo consumismo, e estou a falar de um consumismo inconsciente, né? Portanto, o oposto, estava nos antípodas daquilo que hoje faço, e da missão que tenho e que enche de propósito os meus dias e que me dá propósito também. E, portanto, eu venho de um consumismo completamente atroz. E muitas vezes a sensação que eu tenho é que nada, e costumo contar isto, de facto nada faria prever que eu viesse a ser merceeira, que abraçasse uma missão de redução de desperdício. Por outro lado, quando olho de forma mais atenta e tento unir os pontos que estão no passado, a verdade é que esses sinais já lá estavam. Isto porque eu venho, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe, de longas gerações de lavradores, portanto, de gente ligada à terra e que sempre encontrou na terra o seu sustento. O meu pai, e hoje eu consigo vê-lo assim, mas na verdade talvez tenha sido o primeiro ambientalista imperfeito como a Joana que eu tenha conhecido, e eu sempre quis ficar a léguas daquilo que ele fazia, e eram comportamentos para mim na altura extremos, desde uma enorme preocupação que ele tinha com a poupança, seja poupança financeira, seja poupança energética, o facto de nós termos sempre feito compostagem, eu nem sequer ter percebido que fazíamos compostagem, porque nem colaborava no processo. Lembro-me de termos feito quilómetros e quilómetros só para ele aprender a vermicompostagem, portanto, isso de facto já estava na nossa família e eu sempre recusei participar e não me identificava de todo. Eu achava que tinha um pai do outro mundo, aquilo não era normal. E depois a minha formação, portanto, eu saio de uma pequena aldeia, porque estive com os meus avós até a minha infância, basicamente, e depois para Braga, para estudar, ou seja, houve aí um hiato que acabou por cortar com as minhas raízes, que eu só venho a recuperar muito mais tarde, e não é só recuperar, é no fundo valorizar. Esse regresso à terra, não é? Esse fator saudade, essa aspiração ao regresso, foi isso de facto que me moveu primeiro a criar a Maria Granel. Portanto, não houve, quando o sonho aconteceu na nossa cabeça, não havia propriamente um compromisso de sustentabilidade. O que aconteceu depois foi que várias mulheres, não é? Foram sobretudo duas, a Bea Johnson e depois a Ana Pego, duas mulheres com o seu exemplo silencioso, para mim, não é? Porque ninguém me impôs absolutamente nada, acabaram por inspirar e por transformar, eu diria mesmo revolucionar a minha vida e dar este sentido de propósito. Portanto, e eu acho muitas vezes isto, se eu venho de um consumismo e de um consumo inconsciente e faço esta transição ecológica, ou até nas palavras do Papa Francisco, que é um conceito com que me identifico bastante, conversão ecológica, né? Porque eu converti-me, digamos assim, se isso me aconteceu, acho que pode acontecer de facto com qualquer pessoa, esta transição e esta conversão. E eu devo efetivamente à Maria Granel e à missão da Maria Granel e às pessoas que se cruzaram connosco, porque foram essas pessoas e foram esses projetos que fizeram a diferença na minha vida, pessoalmente. Eu tenho que dizer, Eunice, embora já tenha dito, também foste das minhas, tu também revolucionaste a minha vida de alguma forma. Tu e a Bea Johnson foi onde eu encontrei o livro, por isso tu foste quem revolucionou, foste a minha força silenciosa, por assim dizer. Joana, o minimalismo sempre fez parte de ti ou não? Não, eu também tenho um passado que contribuiu mesmo muito para aquilo que eu faço hoje. Os meus pais conheceram-se na Assembleia da República, sendo que o meu pai trabalhava para o Partido Comunista e a minha mãe para os Verdes. Portanto, calculem como é que eu fui educada. Obviamente que todos os meus valores e a minha educação têm uma série de bases que prometiam que eu viesse a chegar até aqui. Não exatamente nos mesmos termos, porque o ambientalismo dos anos 80 não é o mesmo que era agora e, bem, não vamos falar do resto das questões políticas, não vale a pena, ficávamos aqui 5 horas.
mas a minha mãe era das poucas pessoas que reciclava nos anos 80, nós íamos de propósito ao centro de recolha para irmos entregar o lixo, fazíamos aquilo uma vez por mês, com o carro artilhado de lixo até ao teto. Depois mudámos para uma quinta, eu cresci no Cacém, depois mudámos para uma quinta quando eu tinha 8 anos, e na quinta passou a haver animais, passou a haver cabras e cavalos e galinhas e perus e tartarugas e cães e gatos e mais não sei o quê. E havia compostagem, e havia horta, e havia esperar, e havia não há tomates, mas para a semana já vai haver, então mas porquê é que não compramos? Porque crescem na horta e temos que esperar que estejam na época. Havia este esperar, havia este saber o que é cultivar comida, e o que é esperar que a comida chegue, e o que é ir lá ver se já está, e ver se é preciso regar, e etc. E este respeito todo pelo processo da produção da comida, que eu acho que é fundamental e que espero que a minha filha tenha. Felizmente a quinta continua a existir, portanto, acho que vai continuar a ter. Portanto, obviamente tudo isto influenciou. Depois eu não sabias o que é que eu tinha feito. Eu estudei comunicação, sim, e fui jornalista durante 4 ou 5 anos, em vários sítios, e depois houve uma altura em que fiquei desempregada, porque como vocês sabem, esta é uma área, tal como a arquitetura, é uma área que está em crise há muito tempo, cada vez pior. Portanto, houve uma altura que eu fiquei desempregada e quando lá procura de trabalho fui parar a uma das Big Four, a uma consultora, à equipa de inovação, porque precisavam de alguém de comunicação que fosse lá inovar. E pronto, e rapidamente transformei-me numa especialista num micro tema de regulação bancária. Já está toda a gente a adormecer, não é? Portanto, estão a perceber o meu drama na questão. E houve um cliente nosso, um banco, que me contratou aos 25 anos para um cargo sénior, e eu achei que aquilo era uma oportunidade que eu não podia recusar. Acho que não cheguei a estar lá 6 meses. A minha mãe, quando eu mudei de emprego, a minha mãe já estava doente, com uma doença terminal. Era suposto ela sobreviver só 6 meses, mas sobreviveu 1 ano e meio. Eu fiz esta mudança, já sabia que ela estava nessa situação, portanto foi uma altura, e que casei-me mesmo antes de trocar de emprego, portanto casamento, mãe doente, troca de emprego com um sítio onde de facto a minha identidade não encaixava, não encaixava na identidade da empresa. E isso era gritante, e era uma coisa com que eu tinha que me debater todos os dias, porque eu basicamente mentia todos os dias para ser a pessoa que fazia sentido ser ali, não é? E depois houve um momento, eu tive uma depressão também, a história da Ana Milhazes, que se vocês já leram o livro dela já sabem. E a minha psicóloga queria que eu tirasse baixa, e eu recusava-me, tinha acabado de começar um emprego, e toda a gente sabe o que isso é, não é? Ninguém quer pôr uma baixa quando acabou de começar um emprego novo, até que fiz a minha primeira penhora, e no momento em que fiz a minha primeira penhora, decidi que ia tirar a baixa na segunda-feira a seguir, porque foi assim, tipo, gota d'água. De facto, eu não tenho estofo mental para penhorar os bens da outra pessoa, por muito que legalmente isso seja exigido. Não é algo que eu consiga fazer de consciência tranquila, e foi mesmo assim o momento em que eu percebi: não, vais para casa pensar nisto, vais pensar em tudo o resto, vais estar com a tua mãe e depois logo se vê. Nunca mais voltei. Como seria de esperar, como acho que toda a gente já sabia que ia acontecer, menos eu, que estava ali a tentar ser aquela pessoa que eu imaginava que era o arquétipo do bem-sucedido, não é? Porque eu fui para ali para ganhar mais dinheiro e para ter um cargo mais sénior, não é? Que é um bocadinho que nós achamos que é suposto, ou que a maior parte de nós acha que é suposto. E depois foi todo um processo, e demorou muito tempo até eu sentir que sabia o que era profissionalmente. Agora sei, sou ativista a tempo inteiro, e tudo o que eu faço é para servir esse ativismo. Mas eu acho que só consegui dizer isto assim, e a saber o que é que estava a dizer, e com 100% de certeza, há 1 ano, não sei se chega a 1 ano. Passei por muitas. A primeira coisa para a qual eu despertei em termos de consumo consciente foi para o comércio justo, foi para as questões sociais, para as pessoas. Foi a primeira coisa que me despertou, tanto que quando a Montra nasceu, que foi um projeto que eu tive antes do Minimalista, que foi a primeira loja online de produtos ecológicos, antes da Mind the Trash, em 2015, nós tentámos, e o primeiro objetivo da loja eram produtos éticos feitos em Portugal. Portanto, nós tínhamos a certeza que ninguém tinha sido explorado durante a cadeia de valor inteira. Portanto, o primeiro ponto era esse. Depois juntou-se a mim uma pessoa de economia social que, curiosamente, adicionou a parte ambiental também, porque
porque era uma das coisas que estudava, e tinham acabado de ser publicados os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ela é que me introduziu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a partir dali nós começamos a perceber que era preciso falar de água, e que era preciso falar de materiais, e que era preciso falar de lixo, e depois eu nisso trouxe cá a Bea Johnson, e eu fui à palestra portanto, eu não ia lá para mudar de vida, né? Ia lá para e entrevistei, mas saí de lá super, hiper inspirada. Cheguei a casa, queria mudar tudo. O meu marido é cientista, portanto, para ele, quando eu lhe explico que isto gasta não sei quantos litros de água, para ele é tudo muito óbvio e ele está disposto a fazer o que for preciso. É assim muito, para ele é tudo muito fácil, muito mais do que para mim. Eu tenho a convicção, mas para mim as coisas não são assim. Assim tão claro, não sei explicar. Tipo. E depois eu decidi, sim, sorte. Depois decidi que ia trazer cá a Bea novamente no mesmo ano. Portanto, acho que a Eunice trouxe em final de outubro ou no início de novembro, já não sei. E o meu marido foi assistir à palestra e pronto, e foi a grande revolução, porque estivemos tudo tranquilo. Estávamos ali os dois a olhar para ele. Mas tudo o que ela fazia, nós reparávamos. Ainda hoje eu me lembro dela dizer: queria um bocadinho de sal. E ela: mas não quero sal embalado, quero que traga um bocadinho da cozinha. E se não puder fazer isso, prefiro que não traga. E eu assim: que deusa! Para mim, ela foi mesmo um momento de inspiração. A partir daí foi tudo acontecendo, mas depois é todo um processo, porque eu aí queria só ser zero waste, queria ser a Bea Johnson, depois deixou de ser esse o meu foco e queria só pensar na parte do minimalismo, porque eu consumia, quando trabalhava num banco, e quem já trabalhou em corporações-chave é mais parecido com elas possível e tudo mais, portanto eu gastava mesmo dinheiro em compras, gastava muito dinheiro em compras como antidepressivo, que não funciona, 6 anos a casa já não há novidade, portanto acabou-se a anestesia. Portanto também não estamos fazendo isso, já fizemos. E depois disso ter mudado, quando consegui curar a depressão e tudo mais e mudar de trabalho, as coisas foram se encaixando e o minimalismo encontrou-me, porque eu de repente percebi que era uma etiqueta que definia o que eu estava a fazer, que era consumir o mínimo possível sem perder qualidade de vida, antes pelo contrário, ganhando. E depois voltei a ter, honestamente, voltei a ter redes sociais, que foi uma coisa que durante muitos anos eu não tinha força para fazer, não tinha. Estava demasiada coisa a acontecer na minha vida pessoal para eu ter força para discutir questões políticas, sociais e filosóficas com o mundo. Agora sinto-me em posição de o fazer, na altura não sentia, eu na adolescência era o que eu fazia, eu fui presidente da Associação de Estudantes, organizava protestos semanalmente, que para mim era a nossa cadeia, e era tudo muito fácil e discutia com todos e com toda a gente e era na boa. E nestes anos eu posso-vos dizer que eu não tinha como discutir fosse o que fosse com ninguém, não tinha como defender os meus argumentos, não tinha como... Não tinha. Portanto, acho que foi todo um processo porque não estava pronta para. Agora acho que estou, vamos ver se estou em burnout. Marta, tu és a exceção à regra neste grupo. Mais ou menos, mais ou menos. E do qual eu me incluo. Eu era uma poluidora nata. Também com muita imperfeição, obviamente, e tu sabes, e conheces-me bem. Realmente é isso, eu sempre tive esta, não sei, esta conexão, chamamos-lhe assim, realmente com a natureza e com o ambiente, porque acho que sempre me senti, isto também vai ter todo um egoísta, porque eu sentia-me bem, não é? Sentia muito bem com o que a natureza me oferecia, não é? E, portanto, eu procurava isso, não é? Durante muitos anos completamente inconsciente, não é? Muito inconsciente disso, mas realmente, naturalmente, eu procurava o espaço ao ar livre, eu procurava tudo isso, e é curioso, porque eu nasci em Lisboa, não é? Agora vivo em Braga, mas nasci em Lisboa, depois, pronto, fui para o Porto, viver, quando tinha 5 anos, meus pais resolveram mudar, no meio do Porto, não é? E pronto, mas também sempre tive esta conexão muito próxima com a aldeia, meu pai é transmontano, portanto eu ia muitas vezes lá em cima à aldeia e passava lá muito tempo, não é? Realmente com muita liberdade, não eu e os meus filhos, e meu irmão, andávamos todos pela aldeia fora, não é?
fazer tudo, não é? A brincar com nada e sermos mais felizes do que nunca, não é? A comermos os frutos da época, a fazermos as nossas lareiras, sei lá, fazemos tudo e mais alguma coisa, tudo o que é suposto fazer, a molhar feijões na manumeira, sei lá, imensas memórias, podia estar aqui muito tempo a falar disso. E, portanto, sempre fui assim, não é? Realmente sempre fui assim. Mesmo na minha escola, quando andava na escola secundária, eu lembro que no fundo da rua nós começava um monte. E quantas vezes eu agora, não é? Agora os meus filhos não podem ouvir isto, mas quando às aulas, fui para o monte, simplesmente, não é? Deitava-me a ver as folhas das árvores a abanar, não é? Eu e meia dúzia de amigos e pronto, e tudo mais. Portanto, sempre foi uma coisa que me fez bem e que eu procurei. E acho que assim, o grande abanão foi quando por exemplo, nós era tão mágico que nós refugiávamos tanto ali, deixamos de ter, tomava banho e deixei de ter tomar banho porque passavam a estar extremamente poluídos e então já não convidavam a tomar banho naquelas áreas maravilhosas que o tempo não passava, não é? Tínhamos tempo para tudo. Quando ia à praia, não é? Já vivia no Porto, obviamente, quando ia à praia e porque tenho uma pele sensível, saía do mar sempre completamente cheia de gorduras e comichão e era horrível, eu adorava mar e percebia que ali alguma coisa no mar não estava bem porque eu entrava bem e saía mal. E, portanto, tudo isso, sabes, começou a criar em mim uma revolta silenciosa, obviamente, não é? E pequena, mas que foi crescendo. Precisei de escolher um curso, não é? Para ir para a universidade, não é? Isso era sério. E pronto, e resolvi escolher algo que tivesse a ver com o ambiente. Eu não sou engenheira de ambiente, sou engenheira biológica, no Porto, na Católica, não me enquadrei minimamente com uma universidade privada, com aquilo tudo, achei aquilo tudo extremamente estranho, e então resolvi transferência para Braga. Curiosamente, no curso onde eu tinha entrado, não é? Realmente no ano em que eu devia ter ido para a universidade, fui para o Porto, não é? Achei melhor ficar em casa, não é? Assim, fui para Braga. Pronto, resolvi mesmo para cá e pronto, e tirei o curso de Engenharia Biológica porque tinha o ramo de controle de poluição e era isso que eu queria, não é? Obviamente eu já sabia que ia escolher aquele ramo de controle de poluição e foi, pá, adorei, aprendi imenso, né? Aprendi muita coisa, acabei o curso, trabalhei numa empresa de projetos, comecei inicialmente a trabalhar numa empresa de projetos de tratamento de águas e que era muito interessante, aquilo dava um gozo imenso, porque não só tratávamos águas residuais, como também fazíamos reutilização de águas em indústrias, isto em Barcelona. E fiz trabalhos interessantíssimos, não é, de projeto, nós fazíamos a parte do projeto e depois fazíamos a construção, arranque e acompanhamento, não é? E, portanto, dava-me um gozo incrível de fazer aqueles cálculos todos e perceber, né, a quantidade de água que eles deixavam de deitar fora e passavam a utilizar no próprio processo, não é? Simplesmente com uma filtração, sei lá, com uma coisa qualquer, com processos simples, em que o investimento não era assim tão grande e realmente eles conseguiam reutilizar a água. Portanto, eu sentia muito bem a fazer aquilo. Para Portugal, né? Estive lá uns tempos, voltar, e sempre trabalhei nesta área, portanto, de ambiente, também de segurança e qualidade, mas sempre o ambiente teve sempre um presente. Trabalhei em construção civil e eu também fiquei desempregada, foi quando resolvi o primeiro filho, foi quando nasceu o filho mais velho. Depois, entretanto, após ele ter nascido, eu resolvi voltar outra vez ao ativo e aí já não fui para a construção civil, para a indústria. E sempre nesta área do ambiente. E se por um lado é bom trabalharmos em ambiente e fazermos o que achamos que está bem, por outro lado, preciso expor das coisas, não é? E percebemos que tem imensa legislação ambiental, tem leis muito importantes e muito interessantes a nível da indústria e da construção e tudo mais, mas também percebemos que há muito mais a fazer, não é? Que há muito mais a fazer e que muitas pessoas o fazem porque é que é um mal necessário, não percebem o porquê, nem veem nenhuma mais-valia nisso, e isso a mim sempre me revoltou um bocado. Isto aqui, pronto, eu já era mãe. Entretanto, ainda antes de ser mãe, eu resolvi tirar o curso de gestão ambiental, porque achei que pronto, me fazia falta esta parte também de gestão ambiental propriamente dita, né? Portanto, fui tirar o mestrado em gestão ambiental. Aí também despertei muito para a parte dos cosméticos, tive uma disciplina onde aprendi bastante sobre a parte dos cosméticos e dos produtos de higiene e comecei a ler rótulos, não é? Comecei a perceber o que raio aqueles mil nomes que estavam nas coisas que eu tinha na casa de banho, não é? Cheguei à minha casa de banho, comecei a ler os rótulos daquilo tudo e disse, meu Deus, eu não quero isto para mim. Eu ando a envenenar aos pouquinhos, todos os dias, e não é isto que eu quero para a minha vida, não é? E eu estou na altura fui fazer um workshop de sabonetes artesanais, passei a aprender a fazer sabonetes e comecei a fazer sabonetes, não é? Comecei a fazer os meus próprios sabonetes de azeite, fazia em casa, né? Ainda não estava a ser uma calculadora, porque conseguia facilmente calcular todas as coisas, né? E portanto aquilo dava-me um gozo, porque eu voltei para os laboratórios, nem casa, né? Fazer um laboratório em casa para fazer os meus cosméticos e achava aquilo fantástico, realmente
logo aí percebi a mais-valia que isso era para a nossa pele, não é? Deixei de ter que usar hidratante, eu realmente tinha a pele fantástica, né? Com uma coisa que eu fazia, com o cheirinho que eu queria, bem, uma coisa incrível, não é? Isso aí realmente começou a despertar mais estas coisas, mais vale nós fazermos, fica mais barato, é muito mais saudável e por que não, né? Começou-me a fazer pensar um bocadinho mais nos rótulos, não é? Pronto, eu começo da mão, ir a buscar roupas da minha avó e da minha mãe, de inventar as roupas todas, pá, não conscientemente. Eu agora olho para trás e penso que era gostava de ter feito aquilo com a consciência que não estava a poluir. Não fiz nada. Muito sinceramente, eu fiz aquilo porque queria estar na moda, porque achava que era espetacular, não é? Ter roupa diferente e fixe, não é? Mas realmente é isso. Realmente agora olhando para trás, uau, não é? Já fazia imenso. Nunca, para mim sempre foi um tédio comprar roupa. A minha mãe não compra imensa roupa e sempre teve não é? Acho que ainda o maior problema da vida dela e não compreendo muito bem como é que eu não faço isso. E ela, claro, incitava-me, levava-me para o shopping, para aquelas roupas todas, ou até mesmo passando a ter gente atrás na moda. Eu disse, mas eu não quero estar na moda, mãe, eu quero a minha moda, eu não quero, né? E pronto. Isto aqui, para dizer um pouco que realmente eu senti isto um bocado em mim, mas não sempre consciente, né? Não sempre consciente disso. Entretanto, acho que depois com a maternidade nós despertamos ainda mais para estas coisas. Né? E quando eu comecei a ter que fazer as primeiras sopas, as primeiras papas, as primeiras coisas para o meu filho, comecei a questionar todas as coisas que eu comprava no supermercado, não é? Como é que eu tinha coisas que eu sabia que só nasciam naquela época, que são típicos daquela época, e no supermercado estavam o ano todo, não é? Eu queria dar sopas ao meu filho e sabia perfeito aspecto, que tinham sido cultivados, não é? Que tinham sido produzidos com imensos agrotóxicos que eu não ia para ele, não é? Se para nós já é mau, para os nossos filhos, não é? Quando mexem nos nossos filhos, não é? E quem tem filhos sabe, muito mais grave isso é. E isso realmente fez-me ir à procura, então, realmente dos mercados, fez-me ir à procura das coisas mais naturais, mais biológicas, mais da época. E isso depois acho que traz toda essa outra questão, não é? Não fazia sentido eu ir procurar um mercado biológico aqui em Braga e lá cheio de sacos, porque para mim não fazia sentido, não é? Portanto, inicialmente eu também não levava os meus sacos, porque era uma caixa das deles e trazia tudo lá metido, tudo junto, não é? Uma caixa deles para casa, não é? E depois na vez seguinte, porque também não queria a caixa em casa, porque também não ia deitar ao lixo, voltava a levar a mesma caixa, não é? Para encherem as coisas novamente, não é? Portanto, no fundo, já fazia essas coisas todas, mas nem sempre propriamente com esta consciência do desperdício e tudo mais. Mas realmente é isso, pronto, eu trabalhei há 12 anos, não é? E acho que isto me deu imensas ferramentas, não é? Para perceber realmente o que é que fazia, o que é que vale a pena mudar, não é? E o que é que as pessoas precisam às vezes de wake-up call, não é? Para mudarem, não é? Para serem agentes de mudança também. E pronto, e há cerca de 2 anos resolvi mesmo, pois foi mesmo a gota d'água, não é? Foi a gota d'água, eu sentia que não estava a ser verdadeira comigo, não é? Eu de manhã ia de Braga para o Porto, já completamente estressada e mal com a vida porque tinha que deixar os meus filhos, muitas vezes nem sequer os via de manhã, não os podia vestir, e foi quando a Mafalda já tinha nascido, portanto a segunda filha já tinha nascido, e eu saía já completamente mal, triste, revoltada, não é? Porque nem sequer os via, porque era uma estupidez, estava uma hora no trânsito, chegava ao Porto, tinha aquele trânsito de entrada no Porto, para ir fazer uma coisa que eu gostava, mas que não acreditava, não é? Porque realmente percebia que não é? Quando uma empresa tem como uma etapa máxima reciclar, como tudo isso, não faz muito sentido para mim, não é? Quando nós já sabemos muito mais do que isso, não é? Eu, entretanto, já tinha o blog, já tinha a minha natureza, e então sentia-me em contradição comigo própria, não é? Eu, durante o dia tinha que fazer uma série de coisas e à noite contradizia tudo o que eu tinha feito durante o dia, ou ao contrário, não é? À noite, o que eu escrevia, não é? Durante o dia fazia tudo ao contrário, não é? Isto comecei a entrar em contradição comigo própria e comecei, pronto, não digo que tivesse tido uma depressão, porque acho que não, mas comecei a perder um bocado o meu sorriso, não é? E a determinada altura percebi o que é que eu quero para a minha vida, não é? Midlife crisis, não sei, chamem-me o que quiserem. Eu não quero isto para a minha vida para sempre, não é? Não dá, não sou feliz, não quero isto assim. E pronto, resolvi sair, estou bem este processo, Marta, não é? Já conhecemos nessa altura, conhecemos no Green Fest. Conhecemos no Green Fest, exatamente, no primeiro Green Fest. No primeiro Green Fest, é verdade, conhecemos e pronto, nessa altura eu trabalhava e depois realmente resolvi trabalhar
nesse emprego, não é quero muito mais, mas pronto, mas foi nessa altura que eu disse, não dá, e vou sair, pronto, e como é óbvio, né, foi uma mudança com risco, obviamente, porque é dar o certo ou não certo, eu tinha um emprego estável, bem remunerado, não é, onde supostamente toda a gente achava que era a melhor coisa para mim, não é, mas família, amigos, como é que tu vais deixar isto, não é, agora que tens um emprego tão bom, não é, então, e portanto também não é fácil para as pessoas compreenderem, não é fácil, mas acho que sim, acho que quando começaram a ver sorrir outra vez, e começaram a ver bem comigo, perceberam rapidamente e, portanto, foi menos difícil do que eu imaginei que fosse. E pronto, e sem dúvida, e já me ouviste dizer isto, eu trabalho muito mais, ganho muito menos, mas sou mil vezes mais feliz e eu melhor que isto, não é? Eu tenho tempo para ir buscar os meus filhos ao colégio se eu preciso, não é? Se eles tiverem que sair às 4, eu posso ir buscá-los, não é? Não quer dizer que depois não fique até às 4 da manhã, é rico. Mas enfim, mas é realmente porque a sustentabilidade como eu acho, e como eu já disse, que isto, não é? E o coração aqui fala muito mais alto, não é? E realmente, se nós estamos bem connosco, estamos bem com o planeta, estamos bem com os nossos filhos, estamos bem com a nossa saúde, e realmente eu acho que tudo isto faz para mim muito sentido. E portanto, sim, pronto, uma natureza foi daí, esta mudança foi assim, foram 12 anos a trabalhar na minha profissão propriamente e agora na minha missão, não é? Que tem tudo a ver com a profissão também, não é? Com tudo que eu tenho destes anos. Então, de alguma forma, o que todos estamos aqui a dizer é que ganhamos mais, não é? Com menos. E vocês são todas, quer podem pessoalmente ou não gostar deste termo, mas o facto é que vocês são todas empresas, ainda que em nome individual. Eu diria que a Eunice e a Catarina já não são só em nome individual, já têm pessoas a trabalhar. E a Marta tocou num tema que eu não ia tocar já, mas eu vou aqui misturar conceitos, que é a questão da sustentabilidade. Eu não sei se isto passa com vocês, mas a verdade é que sustentabilidade está na moda. E há uma vulgarização tal do termo que se torna quase premente, nós sabemos o que é que estamos a falar. E a maior parte das pessoas, quer dizer, nós vemos que nunca foram, de repente são sustentáveis, de repente têm produtos isto está uma misturada incrível, o que tem o seu quê de positivo, mas que também é perigoso. E isto dá-me várias perguntas nas áreas, e de tu teres falado em propósito, que eu acho que é um termo que eu acho absolutamente crucial, e quero-vos perguntar, e eu acho que vocês vão ter que dizer que sim, quer queiram, quer não, mas gostava que explorassem. Vocês veem as empresas podem ser forças do bem? Quem quer começar? Estejam à vontade. Agora não eu posso começar. Bem, nós efetivamente agora, e sempre nós nunca fomos empresa em nome individual, foi uma maluqueira que fizemos desde o início, metemos logo em sociedade por cotas, a pé juntos, foi entrada a pé juntos. Mas foi muito engraçado porque eu estava com tanto medo quando abrimos a empresa. Eu abri com o meu parceiro de negócio, o Christian, que é dinamarquês, ex-namorado, conhecemos-nos em Londres, e eu lembro-me de toda a gente me desencorajar, toda a gente me dizia: Catarina, tu vais-te meter em dívidas, no que é que tu vais meter? Tu vais deixar agora a arquitetura, tu por cima és boa no que fazes, tens um trabalho estável, não te metas nisso. Mas eu sentia que era o meu caminho, sentia que realmente a arquitetura já não me estava a fazer sentido e decidi arriscar, e dou graças hoje em dia por tê-lo feito. E como a Marta está a dizer, recebemos menos e trabalhamos mais, mas é tão gratificante que vale mesmo a pena. Aqui eu posso dizer com orgulho que já temos várias pessoas mesmo contratadas na empresa, a receberem bons salários e saem às 4h30, portanto isto foi algo que também aprendi muito em Londres, que eles lá dão excelentes condições de trabalho, e eu queria trazer isso para a minha própria empresa. E acho que eles todos estão super felizes, portanto ainda ninguém saiu desde o início. Portanto, Catarina, eu lembro-me, tu escreves isso num post para aí há 2 anos, que ainda não tinhas contratado ninguém, porque ainda não tinhas condições para dar condições de jeito, por assim dizer, a alguém. Sim, aliás, até eu fiquei... Os primeiros tempos, basicamente, chorei muito, porque efetivamente depois deparei-me sem dinheiro, porque estava a investir tudo na empresa, não é? E não tirava nada, estava só mesmo a investir. Portanto, a Mind Trash que vem hoje foi fruto de muito sofrimento também, não é? Portanto, as pessoas às vezes podem ver, bem, é uma empresa que parece estar muito bem posicionada, pronto, o que for, mas houve muito suor e houve muitas lágrimas também, não é? Ainda para mais quando foi iniciada por uma relação de amor, que entretanto acabou e que eu já não o queria ver à frente, nem ele me queria ver a mim, mas que continuámos, e graças a Deus que nos damos lindamente hoje em
e eu sou mais a parte criativa e todo o resto, e realmente fazemos um bom conjunto para... Acho que aqui há um microfone que está... É, não é? Está aqui um microfone a dar, não está? O microfone está. Mas continua, acho que está desaparecendo. Ok, pronto. E acho que realmente as empresas têm um papel muito importante para a mudança, e tal como estavas a dizer, é verdade que sim, nós neste momento temos empresas que se calhar nunca ligaram tanto à sustentabilidade agora a lançarem produtos, mas por um lado ainda bem, porque é preciso, e há pessoas que só vão ter conhecimento destes produtos através delas, portanto a mim não me choca nem me preocupa, mas também acho que o nosso papel realmente é muito importante, porque nós somos aqueles que realmente estamos a lutar para que as coisas se façam de forma diferente, e mesmo quando passe de moda, nós vamos continuar a bater o pé na mesma tecla. E isso eu sei que passa a modinha, eu vou continuar, como acho que a Eunice também, e a Marta e também a Joana, vamos estar todas aqui, porque acreditamos mesmo que isto é o caminho a seguir. E antes de ser moda já estavam. Exatamente, sim. Sim, senti-me um ET inúmeras vezes, e acho que elas se calhar também sentem isso, e se calhar ainda hoje em dia, não é? Ainda no outro dia estava a contar nas nossas redes sociais que fui ao mercado e eu era a única que estava a reutilizar sacos, eu era a única. E eu pensar, eu achava que estávamos muito mais à frente, mas ainda há um caminho tão longo a percorrer, portanto ainda é preciso fazermos muito, muito mais. Mas, portanto, relativamente aqui à parte empresarial, efetivamente é importante mantermos o foco. Fico muito desiludida com algumas empresas que se autotitulam agora de sustentáveis, quando vamos a ver que algumas coisas, pronto, têm muitos erros, efetivamente. E acho que há indústrias que é quase impossível de serem sustentáveis, não é? Se nós formos pensar em petrolíferas, por exemplo, no outro dia estive a ver uma notícia de uma petrolífera que estava a dizer que agora tinham as novas metas de sustentabilidade, que basicamente era investirem em novos motores de extração de petróleo que consumiam menos combustível. Mas... quer dizer, é petróleo, estamos a extrair petróleo à mesma. Pronto, há sempre assim, isto dá pano para mangas, há realmente muito, muito a falar. Quem quer mais falar das forças do bem, das empresas enquanto força do bem, por assim dizer, força super good. Olha, eu diria que aquilo a que estamos a assistir, não é? Aquilo de que estávamos a falar, de termos empresas, inclusivamente a grande distribuição, a colocar no mercado produtos que de forma visionária outros lançaram bem antes. Eu acho que tudo isso é prova inegável do poder do consumidor e, portanto, se esses produtos estão no mercado é porque de facto alguém os criou de forma visionária e o consumidor disse é isto que eu quero ver e, portanto, as empresas passaram a responder a essa necessidade. E tem, de facto, essa grande consequência que é fazer chegar estes produtos às massas e a cada vez mais gente. E nós precisamos das grandes empresas também para isso. Acima de tudo, precisamos, todos nós, de garantir informação e acesso à informação, porque só há consumo verdadeiramente consciente quando essa informação está disponível, quando é uma informação relevante, quando é uma informação isenta, validada por entidades credíveis, e acho que todos temos de lutar por um mercado mais transparente em que a pessoa possa, de facto, fazer essa escolha à luz da informação que encontra. Por outro lado, e esse para nós é o grande desafio neste momento enquanto empresa, é tentar ao máximo, com transparência, mostrar dos nossos produtos, sejam eles alimentares, sejam eles acessórios. E queria falar-vos de um exemplo concreto que a mim particularmente me deixou a refletir e é algo que quero mudar e algo que queremos mudar também enquanto empresa.
nós tivemos a sociedade, a Ponto Verde Serviços a fazer um trabalho de consultoria e a pegarem todos os nossos produtos para calcular a sua pegada ambiental. Portanto, analisaram desde o impacto do transporte, também a pegada hídrica, fizeram uma análise muito exaustiva do que os nossos produtos implicam e do que geram enquanto pegada. E nós não tínhamos verdadeiramente consciência, até ver o relatório, de que estávamos, da forma como estávamos a contribuir, colocando estes produtos. E, para além da informação e para além da transparência, nós precisamos, e acho que temos essa enorme responsabilidade enquanto empresárias e tendo um projeto com propósito, precisamos muito de conciliar ciência, inovação e de fomentar também o nosso mercado nacional, recuperar tradição, saber ancestral, porque temos tanto potencial que eu acho que estamos a resgatar também. Portanto, há aqui vários caminhos para nós. E outra aprendizagem muito importante é que, sabendo que temos 5 anos, que é muito pouco, na verdade, mas neste caminho, de facto não podemos encostar-nos ao título de pioneiros, porque verdadeiramente, quer dizer, isso não nos adianta. Nós precisamos, de facto, de estar sempre a inovar, de estar sempre a criar soluções para resolver os problemas e para garantir sempre menor impacto possível. Então é esse o grande desafio, sim. Oi, Eunice, e enquanto pequena empresa, imagino que sejas na definição legal uma espécie de uma microempresa, presumo, não é? O que é que te levou, eu percebo o que é que te levou a medir a pegada, mas, por exemplo, tu imaginas outras pequenas empresas a poder medir a sua própria pegada? Como é que tu motivarias uma outra empresa a fazê-lo? Olha, eu acho que é essencial, pelo menos para nós foi não só essencial para comunicar às pessoas, até para perceberem que as suas opções têm impacto e que podem escolher entre vários produtos aqueles que implicam menor impacto, ou seja, foi feito não só a pensar no consumidor, mas foi fundamental para nós, para neste futuro, nós fazermos outro tipo de opções em termos de fornecedores. E foi algo que nos ajudou verdadeiramente a olhar para todo o percurso, para toda a cadeia de valor, dada a estes não só alimentos como também acessórios. E eu acho de facto que é fundamental, e não só acho fundamental, como acho que num futuro breve, e pelo relatório que li inclusivamente das Nações Unidas Ambiente, isso será algo que passará a fazer parte de forma muito natural de todos os negócios, assim como a informação. Faz todo sentido que nós disponibilizemos ao consumidor uma espécie de semáforo de pegada para que as pessoas percebam, comparando entre produtos, qual é o produto que implica menor pegada. Isso também é dar ferramentas de informação ao consumidor para ele fazer boas opções, porque a sustentabilidade devia ser a norma e não a exceção, não é? Pegando naquilo que a Eunice estava a dizer, Marta, nós já tivemos muitas vezes esta conversa, por isso é que eu te lanço aqui, e voltando ao primeiro tema que nos trouxe aqui, que foi o desperdício zero, esta questão, como nós sabemos, a questão do plástico ser o vilão está na moda. Hoje em dia, obviamente, já há outros temas que infelizmente se supõem, mas esta questão do plástico ser o vilão e não, se calhar, o descartável, também tem muito a ver com este tema do desperdício zero. Marta, como é que tu vês isso, até no teu dia-a-dia, e o que é que dirias, e o que é que se calhar podes dizer também às tuas clientes e às pessoas que estão à tua volta acerca disto? Muitas vezes falo sobre isso, não é? Realmente eu acho que começamos todas muito a falar, não é? Como o plástico realmente sendo o vilão, não é? E tu sabes, não é, que eu sempre defendi muito isso, não é, que eu não sou de todo, não condeno de todo o plástico, não é, como não condeno coisa nenhuma que seja feita para durar, não é, e não vejo mal nenhum em usar os taparoeiros da minha mãe, que já te foram dados quando ela se casou, não é, que tem anos e anos, não é, de todo, não é, desde que realmente eu não vejo a degradar-se, e a contaminada a nossa comida, não é, de todo, não vejo mal nenhum. Obviamente,
claro, toda a evolução tecnológica, não é? Todo o boom, não é? Do petróleo e todos os subprodutos do petróleo, o plástico e tantos outros, não é? Que não estão visíveis como o plástico propriamente dito, não é? E aqui entramos no tema da moda, não é? Entramos no tema das roupas, que todas elas têm plástico, e nós não chamamos plástico, não é? Como tanta outra coisa que tem plástico e que nós não chamamos plástico porque ele não está visível. Portanto, eu não acho que o plástico seja o mal da fita de todo, não é? Eu acho que tudo o que é realmente feito para não durar, não é? Para usar e deitar fora, que seja produzido como descartável, é que é o grande problema das nossas vidas, não é? E nós acho que nós todas, pronto, não é que não sejamos todas da mesma idade, mas somos mais ou menos todas da mesma geração e crescemos todas não é quando víamos os nossos avós realmente a reutilizar tudo, não é? A reutilizar tudo, não faziam lixo, não é? Onde tudo era aproveitado e passamos por uma fase, não é? Aquele pós-25 de Abril e tudo mais, onde as nossas mães, as nossas tias, tudo mais, não é? Porque eram modernas, emancipadas e porque, não é? Porque começaram a ter uma série de poder, e ainda bem, não é? Passaram também a ter que trabalhar mais, passaram a ter que ter uma posição muito mais ativa na sociedade, não é? Mas continuaram a ter as tarefas, não é? Que tradicionalmente e pela tradição estão associadas às mulheres, não é? Continuavam a ter que tratar das casas e continuavam a ter que tratar dos filhos e tudo isto, não é? Deixam de ter tempo, não é? E, portanto, claro que era muito mais fácil, não é? Eu olho para a minha mãe, era muito mais fácil chegar ao supermercado porque passou a ser acessível isso, ir buscar meia dúzia de coisas já feitas, não é? Já pré-cozinhadas e pré não sei o quê, não é? Que obviamente vêm todas embaladas não é? Nos plásticos e nos cartões e o sobreembalamento e depois, claro, tem a consequência toda para a saúde e tudo mais, não é? Agora, isso foi uma questão que foi acontecendo, não é? Obviamente eles não tinham consciência do que estavam dessa problemática, não é? Porque realmente eu acho que este conceito de análise ciclo de vida dos produtos, e pronto, isto depois entramos toda na economia circular, entramos toda no que a gente estava a falar desta análise toda da pegada de cada produto e tudo mais, mas eu acho que a análise ciclo de vida de qualquer produto é realmente uma coisa super importante. Eu lembro quando isto na universidade, eu não dei valor nenhum a isto, eu lembro que foi uma seca aquela disciplina, eu não tinha que fazer análise ciclo de vida dos produtos, eu não dei valor nenhum àquilo mesmo, é aquelas que não se estuda porque tem que estudar para tirar boa nota e acabou. E agora penso, caramba, quem me dera a mim ter estado mais atento e ter aprendido mais naquela altura, porque realmente é interessantíssimo e nós todos deveríamos saber isso, não é? E isto cada vez mais ser imposto às indústrias e às empresas, não é? Realmente fazerem e mostrarem cá para fora, não é? Qual é que é a análise do ciclo de vida dos produtos, onde é que eles vão buscar as matérias-primas, como é que é utilizado durante quanto tempo e depois como é que ele é descartado, não é? Como é que é isso possível? Claro, entramos aqui numa ótica de economia circular e pronto, e toda a reintrodução de todo, deixar de ser desperdício e passar a ser matéria-prima, não é? E portanto sim, eu não vejo de todo o plástico como um vilão, porque para mim é tão grave usar um saco de plástico para as compras do que usar um saco de papel e chegarmos a casa e deitar fora, não é? Portanto, não é propriamente o plástico, não é? É realmente o uso descartável das coisas que nós fazemos e aí voltamos outra vez a cair no consumo consciente, voltamos a cair na redução do desperdício e voltamos a cair no lixo zero, não é? Acho que depois está tudo realmente completamente ligado, não é? Eu acho que é isso, eu acho que o que nos falta é realmente nós pararmos, eu digo isto, eu farto de dizer isto, eu canso de dizer isto, é pararmos para pensar, pararmos 2 minutos do nosso dia para pensar, principalmente quando vamos às compras, né? Se temos mesmo que comprar qualquer coisa, porquê é que eu estou a comprar isto? Isto faz sentido para mim, isto vai-me acrescentar valor, é esta alternativa que eu tenho alternativas a isto, eu não tenho, porque eu não sou fundamentalista, não sou de todo, nunca fui, não é agora, nem sequer como eu defesa que eu sou, se tenho que comprar uma coisa que realmente não é ambientalmente a mais correta, penso que a comprar, se os meus filhos me tiverem a criança, eu compro e acabou, e não andas fazer por isto, não tenho medo que alguém me tire uma fotografia que venha, não de todo, não de todo, não porque eu acho que acima de tudo nós temos que ter espaço para ser felizes, não é? Temos que ter espaço para a nossa felicidade e temos que ser honestos connosco, não é? Portanto, sem dúvida que eu faço muito e quero sempre fazer mais e acho sempre que faço menos e tento todos os dias fazer mais. Agora calma, não é? Calma, nós não podemos também deixar de viver, deixar de termos a nossa individualidade, a nossa felicidade e estarmos inseridos na sociedade, não é? Porque senão também daqui a um bocado somos uns bichos raros que ninguém quer falar connosco. Estou a exagerar, obviamente, mas eu acho isto importante, acho importante porque realmente não temos, ou eu não sinto que deva ser
não é? O exemplo do politicamente correto, politicamente e praticamente correta, não é? Não, eu também faço coisas que não são, não é? Eu, quando vou para fora, eu digo isto, agora tenho um bebê. Eu sempre usei fraldas reutilizáveis nos meus filhos. Agora, eu se vou de férias uma semana, como fui este ano, uma semana de férias para a praia, eu comprei fraldas descartáveis. E claro que me custa, não é? Custa-me pôr aquela fralda que diz custa-me. Não vou dizer que não custa e que não me chicoteia ali um bocado. Agora, custa-me muito mais, não é? Durante uma semana de férias eu não tinha máquina de lavar. E se calhar acredito todos, mas eu achei que não era o momento. Já ia carregada demais, queria estar bem. Depois daqueles meses de confinamento, eu não queria fazer mais nada. E comprei fraldas descartáveis. E pronto, e tudo bem, não é? Tudo bem, não há mal, acho que não sinto que venha mal ao mundo por isso, não é? Acho que é isso, acho que nós é que temos que refletir, não é? Refletir sobre as nossas atitudes de consumo, sobre as nossas práticas de consumo, o que é que queremos deixar realmente para as próximas gerações e para os princípios que queremos incutir, não é? Portanto, acho que é muito por aí. Joana, uma pergunta que eu acho que é crucial, e tu disseste que eras ativista, que é uma palavra que eu cada vez respeito mais, e falaste em fazer a nossa parte. O que tenho feito é, o que é que eu posso fazer? E acho que o que é que nós podemos fazer, quer a título individual nas nossas vidas, quer a título mais lato enquanto cidadãs. Aliás, acho que foste tu, ao bocado disseste uma coisa que é muito importante, que é a questão de nós, e que é uma coisa que me assusta, que é nesta sociedade de desperdício, isso foi o Pedro que disse, nós somos vistos mais como consumidores que cidadãos, e é uma coisa assustadora, e acho que é uma coisa que nós aqui todas conseguimos de alguma forma reverter isso nas nossas vidas, antes mais sermos pessoas, e depois, quando tem de ser, somos consumidoras. Mas esta questão do poder individual, como é que tu o vês na prática? Em todas as, disseste que agora falas da parte política, como é que tu o vês nas várias vertentes da vida de uma pessoa? Como é que uma pessoa pode se tornar, pode ativar o seu poder individual nestas questões? Deixem de estar sozinho. Quando me pedem uma dica só para arrumar... Não estou a pedir uma, estou a pedir várias. Sim, mas isto vem no seguimento também do que a Marta estava a dizer e eu estava com vontade de dizer que sim audivelmente, mas estamos aqui em conferência remota, que é quando me dizem só uma coisa para nós todos fazermos, eu digo sempre que é pensar. Portanto, a Marta estava completamente de acordo com o que a Marta estava a dizer, porque uma coisa que é fundamental nós todos fazermos, e que eu acho que se todos fizermos, isto porque eu acredito, a conversa começou contigo a perguntar se eu achava que as empresas podiam ser forças do bem. Eu acho que sim, porque as empresas são feitas de pessoas e eu acredito que as pessoas são inerentemente boas e depois vão ser pervertidas por coisas como o capital, não é? Pronto, mas isso já era muita política também. Mas eu acho mesmo que se nós tivermos tempo para pensar, e por isso é que eu digo que estive sem disponibilidade para discutir várias questões políticas e sociais, porque eu não sentia que tinha tempo para pensar sobre elas. E eu acho que um dos maiores desafios a ser ativista hoje em dia é que nós não temos tempo para pensar, e sem tempo para pensar ninguém pode ser ativista, porque é preciso pensar nas coisas a fundo, é preciso pôr várias ideias contraditórias umas contra as outras e ver como que é que acontece. É preciso perceber que é tudo muito complexo e que as coisas são todas muito ligadas e fazer as pazes com isso e perceber que se eu mexo aqui provavelmente vou estragar dali e vice-versa. Isso é preciso muito tempo, para pensar. Portanto, a primeira coisa que eu diria às pessoas é para tentarem desacelerar. Eu acho que um dos principais problemas deste sistema em que nós somos mais consumidores que cidadãos é precisamente porque nós trabalhamos todos demasiado, passamos todos demasiado tempo a trabalhar. Porque é assim que tem que ser, porque nós temos que trabalhar para as empresas produzirem, para nós comprarmos, e quanto mais nós compramos, mais as empresas têm que produzir e mais nós temos que trabalhar. E está tudo ligado. Eu acho que se nós todos trabalhássemos menos e tivéssemos mais tempo a pensar nestas coisas, todos conseguiríamos menos, as empresas produziriam menos e a redução seria muito mais fácil de fazer. A redução da pegada, a redução das alterações climáticas, a redução do lixo, o que vocês quiserem. A redução que é preciso fazer de momento. Portanto, a primeira coisa seria isto, desacelerar, passar mais tempo a pensar, passar mais tempo com a informação que eu início dizia que era fundamental, tanto para o consumidor como para o cidadão. Depois, criar uma comunidade de pessoas que pensem como vocês ou que, não pensando como vocês, vos podem desafiar.
Para mim é isto que está aqui, não é? São estas pessoas, são 35, 40, 50 contas no Instagram que eu sigo assiduamente porque sei que me vão despertar para assuntos que me interessam, para assuntos que estão alinhados com as minhas causas. É meia dúzia de websites que eu visito diariamente para encontrar notícias com as quais eu me identifico e que vêm de fontes que eu considero fidedignas e transparentes. E trabalhar essa comunidade e nutrir essa comunidade e participar nessa comunidade para termos acesso à informação que de facto seja útil para aquilo que é o nosso ativismo. E aqui, há bocadinho a Catarina estava a falar de achar que nós todos já fazíamos compras com sacos reutilizados, e depois é preciso fazer o contrário, que é sair da bolha. Porque eu também dou por mim a assumir que toda a gente recicla. E dou por mim a assumir que toda a gente sabe o que é o copo menstrual, não é? Dou por mim a assumir uma série de coisas, exatamente porque quando nós começamos a criar esta comunidade, depois normalmente deixamos de sair dela. E sairmos da bolha é fundamental, que é para termos uma noção accurate, desculpem, uma noção mais real do que é que se está a passar, mais precisa do que é que se está a passar na sociedade. Pronto, porque eu agora dou por mim, eu não falo em reciclagem, nem como é que se recicla no meu Instagram há 3 anos, porque assumi que não era preciso, né? Tipo, toda a gente me segue que recicla, e não é verdade, claro que não. Mas dou por mim a pensar isso. Portanto, acho que é importante não ouvirmos só as nossas vozes, é preciso seguirmos pessoas que também nos irritam e que também dizem as coisas ao contrário, que é para sabermos o que é que está a passar e também para percebermos quais são os verdadeiros problemas que as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade estão a ultrapassar para ajudarmos naquilo que pudermos e para também as podermos trazer à nossa comunidade, se elas assim quiserem. E depois, a seguir a isto, é um ativismo um bocadinho, começa a ser a parte difícil. Quer dizer, a parte difícil é logo a primeira, que é ter tempo. Para ser ativista é preciso, das duas uma, ou nos tiraram tudo e não temos nada a perder, que é uma situação em que eu espero que ninguém que nos está a ouvir esteja. Ou então temos uma série de privilégios, que é o meu caso. Tenho tempo, tenho dinheiro, tenho saúde, tenho casa, tenho informação, tenho educação acima da média. Nunca tive dificuldades, nunca tive medo de ficar sem teto, tenho uma rede de apoio, tenho família, tenho tudo o que preciso para fazer um ativismo e para fazer isto a tempo inteiro. Isto não é uma coisa que a maior parte das pessoas possa dizer. Portanto, ser ativista não é fácil. Coisas que nós podemos fazer com facilidade. Sermos consumidores conscientes, acho que já toda a gente percebeu o que isso quer dizer. E acho que não é preciso perdermos mais tempo a falar nisto, porque de facto nós somos hoje consumidores. Eu dizia na palestra que eu e o Início estivemos a fazer no Vision Fest, dizia que nós, quando saímos de casa e não consumimos, é como se não tivéssemos participado. É como se mais valesse não termos saído. Nós, quando saímos de casa e não compramos nada, não tomamos pelo menos um café, ou não compramos o jornal, ou não vamos à mercearia, é como se não tivéssemos saído. É como se não tivéssemos feito nada em sociedade. Como se aquilo não tivesse valido. Não é? Tipo, vou-vos dizer isso, isto provavelmente é muito claro para quase todos vocês. Nós saímos de casa para consumir. Nem que seja porque os sítios mais bonitos da cidade onde nós nos queremos sentar têm uma esplanada e nós só nos queremos sentar se consumirmos, não é? Quer dizer, em certa altura, de facto, nós somos mais consumidores do que cidadãos. E como nós não temos tempo a pensar, somos efetivamente mais tempo consumidores, somos mais tempo trabalhadores, que é outra palavra que agora parece que não se pode dizer, temos de dizer colaboradores, também por questões políticas. Nós somos o que nós somos durante mais tempo é trabalhadores, em segundo lugar consumidores e só em terceiro lugar cidadãos. Portanto, temos que ser ativistas no nosso trabalho, quem diz trabalhadores e estudantes. Temos que influenciar, inspirar as pessoas no sítio onde passamos mais tempo, que é o trabalho ou a escola. E isto é fazer o que a Eunice dizia, é passar informação, é dar o exemplo, é não ser chato, não é julgar, não é impingir, é ser, é inspirar pelo exemplo, é animar pelo exemplo. Depois temos que ser consumidores conscientes e depois, no pouco tempo que temos enquanto cidadãos, é fazer o que fizemos ontem, é participar em todas as consultas públicas que houver ao nível de legislação que interessa às nossas causas e ao nosso ativismo, é ir às manifestações, muito importante, é votar nas pessoas certas, nas pessoas que nós acreditamos que vão efetivamente impulsionar aquilo que é o desenvolvimento sustentável e não aquelas que têm isso nos seus manifestos políticos para ganhar eleições e não para efetivamente o fazer.
isso é muito importante e todos nós temos inteligência suficiente para perceber a diferença, eu acredito mesmo nisto, portanto de facto é votar nas pessoas que vão fazer, de facto, por isso. Porque é uma coisa que, e vou aproveitar para comentar as respostas, a pergunta das empresas, se as empresas são propostas do bem, porque ainda por cima, se eu escrevesse sobre isto ontem e anteontem, elas se calhar viram no Instagram, é que além das empresas nós temos os partidos políticos a fazer greenwashing, social washing e pinkwashing e bluewashing, que são várias técnicas de marketing e de relações públicas e comunicação, que basicamente agarram num tema que está na ordem do dia. No caso do greenwashing é a ecologia, no caso do bluewashing são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Há muitas empresas a fazerem claim de que estão a trabalhar para um objetivo de desenvolvimento sustentável sem ser verdade e inclusivamente usam a iconografia das Nações Unidas sem sequer terem autorização para fazer e sem terem alguma vez sido fiscalizadas nesse sentido, nem terem qualquer tipo de prova de que realmente fazem isso. Depois temos o pinkwashing, que é toda, isto notou-se muito nos últimos anos, que é toda a mercantilização da causa feminista e das causas LGBTQI+, em que nós temos empresas que não contratam homossexuais, que não contratam transexuais, a produzir t-shirts que dizem You Girl Girl e Trans Lives Matter. Temos também a questão do social washing, e foi por isso que eu comecei a falar disto, porque tivemos um exemplo de social washing esta semana, não me vou alongar, que é agarrar num qualquer exemplo de impacto social, transformar isso numa campanha de marketing que faça a empresa parecer que contribui de facto para a sociedade, quando as suas operações e o seu dia-a-dia fazem muito mais mal do que aquele planeamento. E nós temos empresas e temos partidos políticos a fazer isto. Sobretudo no pinkwashing, nós temos muitos partidos políticos a favor da luta LGBTQI+, que depois na prática nem pensar, não é? É só para ganhar votos, porque o marketing também se aplica à política. Portanto, é muito importante nós conhecermos estes conceitos e sabermos apanhar estas coisas e saber reconhecer estas coisas para pormos o nosso, quando votamos com a carteira, pormos o dinheiro no sítio certo, e quando votamos com o voto, também pormos o voto no sítio certo. Depois, para além disto, as petições funcionam, não vos deixem dizer que não. As petições funcionam e não é assim tão difícil arranjar assinaturas suficientes, sobretudo se for uma coisa local, se quiserem levar alguma coisa à junta de freguesia, é preciso muito poucas assinaturas e resulta. Vocês podem marcar reuniões com o presidente da vossa junta de freguesia, é algo que vocês podem pedir e que acontece, ok? Não é nada de estranho, é de facto um mecanismo que existe. Podem se envolver nas vossas reuniões de condomínio e melhorar as coisas ao nível do vosso prédio, do vosso condomínio, desde instalar painéis solares, a começar uma compostagem comunitária. Quem diz o vosso prédio diz com os vossos vizinhos, não tem que ser só com o prédio, obviamente. Ao nível da junta de freguesia há mesmo muita coisa que se pode fazer. E depois, doar tempo e dinheiro a instituições que estejam dedicadas às causas em que vocês acreditam, é a maneira que ocupa menos tempo, em princípio, e que tem mais impacto mais rapidamente. Acho que já disse tudo o que me lembro do momento. Obrigada, Joana. Não nos sobra muito tempo e acabamos por não falar de uma coisa que eu acho que era crucial, mas que são as alterações climáticas, que à luz desta pandemia, que também era um tema que estava no nosso tema, acaba por ser um gigante ainda maior. E por isso a última pergunta que eu vos deixo é como é que que pegada é que vocês querem deixar? À luz destes desafios imensos que temos, vocês já são todas lutadoras, que pegada é que querem deixar? E onde é que acham que pode começar a pegada de cada um? Ou a diminuir, neste caso? Estejam à vontade. Muito rapidamente, só te vou dizer uma alteração que eu fiz durante esta pandemia, que eu acho que todas deviam seguir, se possível, se conseguirem, porque obviamente não é, também sou uma felizarda, porque mudei de casa e tenho um bocadinho de horta, mas esta pandemia, estes meses todos em casa, que foram loucos, não é? Com um recém-nascido acabar de nascer, não é? Um bebezinho acabado de nascer, de repente estou em casa com todos em casa, não é? Isto foi assim a verdadeira loucura emocional e tudo o resto, mas pronto, mas teve coisas muito boas também, e uma das coisas boas que teve, eu acho que era importante também passar esta mensagem também, no fundo, era
primeiro consegui fazer uma horta em casa, né, um quadradinho de terra, e consegui finalmente, né, começar a semear e colher a minha própria horta, né, nos legumes. Isto não há coisa mais prazerosa, não é? e mais bonita, não é? E obviamente todos ganhamos com isso, inclusive o planeta. Consegui começar a fazer compostagem, né, para todas as coisas que tinha como objetivo, né? Fazia para os meus pais, eu levava os meus resíduos de Braga para o Porto, para pôr no compostor dos meus pais. Durante anos fiz isso, e agora finalmente tenho o meu compostor em casa. Por outro lado, é isso, só para fazer as próprias coisas em casa, não é? Que eu acho que isso é uma pequenina medida que faz uma mudança brutal nas nossas vidas, não é? Principalmente a nível da cozinha e da alimentação. É uma das coisas que nós muitas vezes não temos tempo, não é? E não temos tempo, não temos paciência, chegamos muito tarde, queremos fazer qualquer coisa rápida, não sei o quê. Pá, menos desperdício, não é? Que acho que é muito fácil. E se nós começamos a fazer as nossas próprias coisas em casa, e aí acho que foi das grandes coisas, acho que até comentei contigo, Marta, o facto de eu já fazer isto desde há muito, muito tempo, eu acho que isto foi ótimo, porque isto foi muito penoso. Quem tem crianças sabe que é de um dia para o outro, ficar com 3 filhos em casa, uma delas, a do meio, nem sequer percebe que é de um dia para o outro, deixou de ter com os amigos e com o colégio e tudo mais, não é? Estas alterações todas mexem com eles. Portanto, nós continuarmos o mais normal possível em casa, não é? Continuarmos a fazer as nossas próprias coisas em casa, não entrarmos em pânico, como eu vi os meus vizinhos e as minhas famílias, não é? A minha família entrar em pânico, não podia ir ao supermercado, não podia ir às compras. Para nós isto é normal, não é? Trazermos as coisas a casa, fazermos as nossas próprias coisas em casa, não dependemos das coisas processadas e compradas fora, não é? Eu acho que isto para mim foi um descanso, e muitas vezes à noite agradeci, dentro desta loucura toda que estamos a viver, o facto de realmente poder mexer o mínimo possível, não é? Tendo em conta todas estas circunstâncias externas a nós, com o bem-estar dos meus filhos, não é? E portanto, pá, sem dúvida é isso, tentem fazer as coisas em casa, ganham todos, ganham o ambiente, ganham vocês, ganham os vossos filhos, ganham a vossa sanidade, tudo mais, não é? Portanto, não custa nada, não custa mesmo nada, acho que é importante. Joana. Então vai, Catarina, não, já estás, continua, vai, força. Não, eu aqui só ia dizer, e é muito rápido, porque já vi que estamos a passar ao mesmo tempo. Estamos. É a questão de, pelo menos para mim, eu vou-me focar muito na questão dos solos e sabermos tratar os nossos solos, que é extremamente importante. Eu acho que nós hoje em dia convivemos completamente atarefados com o trabalho e muito nas cidades, desapegámos-nos completamente da natureza, que é extremamente importante. Portanto, nós temos que voltar aqui um pouco a conectar-nos com a natureza para também conectarmos com nós próprios. Portanto, a minha jornada aqui vai ser agora também um pouco, e até através da Mind Trash vamos partilhar isto agora um pouco de futuro, que é o sabermos tratar melhor dos nossos solos. E quando eu digo dos solos, não quer dizer que tenha que ser um terreno agrícola. Pode ser no pequeno laborador que temos na cidade, no apartamento ou o que for, como um pequeno vaso que tenhamos, que também muitas vezes recorremos depois a fertilizantes que se calhar não são assim tão bons, etc. Portanto, a natureza já nos dá tudo o que nós precisamos, só realmente precisamos de voltar um pouco atrás às nossas origens para conseguirmos dar aqui um passo em frente. Eu acho que isso é muito importante. Próxima. Olha, de forma muito rápida, eu quero melhorar a minha mobilidade e deslocar-me mais de bicicleta e a pé, sem dúvida. Comecei esta semana. Obrigada, Joana. Eu estou muito focada em educar aqui uma criança que esteja desperta para o ativismo social e ambiental. Para que isto tudo pareça normal, lá está, e não pareça a exceção. E é isso, e é em ajudar as pessoas, um bocadinho aquilo que falámos na última pergunta, tentar ajudar as pessoas a serem ativistas e tentar tornar o ativismo uma coisa mais acessível a toda a gente, não sentirmos que é algo tão difícil como neste momento. Eu acho que de facto é. Que as pessoas sintam que conseguem de facto juntar-se à força de mudança e fazê-lo. Muito obrigada a todas. Espero que, é verdade que não falámos tanto de desperdício zero e tanto de pandemia, mas tentámos passar aqui estes exemplos fantásticos e espero que tenham levado a reabilitação e como é que podemos fazer a nossa parte. Obrigada a todos desse lado, obrigada, foi um prazer estar convosco e ser inspirada pelas vossas histórias com cada vez mais detalhes. E até à próxima. Obrigada. Obrigada.